Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Teologia do Novo Testamento, do Rudolf Bultmann, tá? É um livro meio grosso, tá? Esse daqui é um livro que foi publicado pela editora Academia Cristã em 2008, tá? E, se não me engano, foi a primeira edição dele. Ele fala aqui que já é a tradução da Teologia do Novo Testamento, de Rudolf Bultmann, chega para o português com atraso de meio século. A primeira parte dessa obra foi publicada em 48, seguida da segunda em 51, concluída em 53. Desde então, sofreu diversas reedições. Então, ela de 53, né, ela vai ser publicada em português em 2008, 50 anos depois. Então eu vou falar de alguns trechos que eu achei interessantes, não vou fazer resumo, como normalmente eu não faço, né, porque esse resumo daqui ficaria gigantesco. Né? Eu vou pegar alguns trechos, assuntos que ele, aleatoriamente, que ele tratou no livro, que eu achei interessante de colocar no vídeo. Né? Primeiro, questão da mitologia. Né? Ele diz o seguinte: a figura do Filho de Deus era familiar ao pensamento helenista, e isso em várias diferenciações. Primeiro, como herdeiro da tradição grega, que aplicava a ideia mitológica de geração por Deus a homens que, por feitos heróicos, produção espiritual ou benfeitores das pessoas, pareciam exceder a medida normal do ser humano. O período helenista conhece uma série de tais homens divinos que tinham a pretensão de ser filhos de Deus ou que eram considerados como tais, e que em parte também eram venerados culticamente como tais. Então ele pega essa aproximação aí com os heróis gregos. Né? O do Rudolf Bultmann continua: no cristianismo helenista, assim como ocorreu com o batismo, também a ceia do Senhor foi entendida como sacramento nos termos dos mistérios. A ideia da comunhão efetuada pela refeição sacramental ainda não é em si um pensamento específico dos mistérios, é um pensamento amplamente difundido em cultos primitivos antigos. Nos mistérios, porém, ele desempenha um papel essencial. Nele se trata da comunhão com a divindade morta e ressuscitada, em cujo destino o celebrante recebe parte por meio dessa refeição sacramental, como conhecemos dos mistérios de Atis e de Mitras. Justino declara que a ceia sacramental dos mistérios de Mitra, e na qual, com palavras de bênçãos, são oferecidos pão e cálice de água, são um arremedo demoníaco da Eucaristia, em Apologia 66.4. Ou seja, o próprio Justino reconhece aí essas similaridades da bênção do pão e do cálice, cálice de água, não de vinho, né? Com as práticas cristãs. Então ele traça um paralelo aí dessas religiões pagãs e da religião cristã, o Rudolf Bultmann. Milagres e fé. O Rudolf Bultmann destaca que no Evangelho de João, a fé daqueles que se apoia nos milagres não é uma fé confiável. Então veja, a verdadeira fé é aquela que não se apoia em milagres, né? Aí ele dá o exemplo de João, capítulo 2, versículo 23. Jesus usa palavras em tom de repreensão, nesse caso. Ele diz assim: se não virdes sinais e prodígios, de forma alguma crereis. João 4,48. E para Tomé, o Jesus ressuscitado diz: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso logo depois que o Tomé toca nas chagas de Jesus, né? Então Jesus meio que repreende esse: você creu em mim porque você viu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Enquanto na gnose a fé é o caminho para a revelação de conhecimentos cosmológicos do universo, no Evangelho de João não existe essa perspectiva. Segundo Rudolf Bultmann, João elimina as pressuposições cosmológicas do mito, visto que ele não fala da natureza do Redentor e dos redimidos e do destino das almas. Parece que lhe sobra somente vazio o fato da revelação.
Ele não preenche o conteúdo da relação com conhecimentos racionais ou especulativos, nem com a reprodução da pregação do Jesus sinótico. Por isso, parecia natural declarado como um místico, visto que na mística a negação de todo o conteúdo concreto da revolução corresponde à experiência anímica, cujo conteúdo transcende a todas as possibilidades de expressão. Então, aqui ele traça um paralelo com os gnósticos, né, que, na verdade, um antiparalelo. Né? Nos gnósticos é diferente. Você, pela fé, ele é o caminho para a revelação de conhecimentos cosmológicos. No cristianismo não é isso. Tá? A fé já é uma razão em si, da própria doutrina. Então, ele não preenche esse conteúdo dessa relação com conhecimentos racionais ou especulativos. Tá? Então, ele traça uma diferença aí com os gnósticos. Tá? No Evangelho de João, a fé não é algo como a aceitação de um dogma, a qual seguiria, então, o acesso a conhecimentos esotéricos ou uma contemplação mística. Antes, a fé é tudo. Então, ela não é uma porta de aberta para eu te revelar uma gnose ou coisa que eu só revelo aos iniciados, né? Não, não é isso. Em João, não. A fé já é em si o elemento essencial dessa relação. Isso está no Evangelho de João e que traria uma contraposição com os gnósticos. Né? Segundo Rudolf Bultmann, a figura do Filho de Deus era familiar ao pensamento helenista, e isso em várias diferenciações, primeiro como herdeiro da tradição grega, que aplicava a ideia mitológica da geração por Deus a homens que, por feitos eróticos, produção pareciam exceder a medida normal do ser humano. Tá? Então, essa parte que já tinha falado antes. Né? E o terceiro assunto que eu resolvi destacar aqui é sobre a igreja. Né? Joaquim Jeremias, ele, em outro livro, né, ele observa que o termo eclésia só aparece 2 vezes nos evangelhos. E nessas 2 vezes aparece em Mateus, com sentido diverso. Em Mateus 16, 18, capítulo 16, versículo 18, igreja aparece como toda a igreja. Né? E em 18, 17, capítulo 18, versículo 17, com o sentido de uma igreja particular. Rudolf Bultmann, ele aponta esse termo igreja também aparece nas cartas de Paulo, em várias passagens, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 10, 32, 11, 2, 15, 9 e Gálatas 1, 13. Ele diz assim, Paulo segue evidentemente o uso linguístico helenista comum, ao usar eclésia para designar ora a comunidade toda, ora a comunidade individual. Rudolf Bultmann destaca que a leitura em voz alta e certamente do Antigo Testamento está comprovado expressamente em 1 Timóteo 4,13. Então ele fala dessa parte mais litúrgica da igreja. Né? Em 2 Clemente, na segunda carta de Clemente 19,1, também se fala isso, que se faz leituras dos textos do Antigo Testamento nas reuniões que eles faziam. Né? E indiretamente está em Marcos 13, 14 e Mateus 24, 15. Segundo Justino, em Apologia, primeira Apologia, capítulo 67, 3, e no dia chamado domingo, todos os que vivem nas cidades ou nos campos se reúnem em um lugar e as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos, enquanto o tempo permite. Então, quando o leitor cessa a leitura, o presidente instrui verbalmente e exorta a imitação dessas coisas boas. Então, ele está falando da leitura nessa liturgia, né? Nessas primeiras missas. Né? E ele fala das memórias dos apóstolos, que seriam os evangelhos, né? Muito possivelmente. Rudolf Bultmann destaca que em Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 18 e Efésios 4, 11, a sucessão apostólica é dada pela livre ação do Espírito Santo, ou seja, ela não é regulada institucionalmente. Será somente com as epístolas pastorais de Tito e Timóteo que aparece a ideia de sucessão apostólica como instituição e o costume da imposição das mãos para a ordenação. Então, ele mostra essa evolução desse conceito. Né?
não é um conceito que vem... ele vai se construindo aos poucos, nessa questão da formação de uma certa hierarquia dentro da igreja, né, para os sacerdotes, né. Rudolf Bultmann discute a origem aramaica da palavra eclésia, que, segundo Schmidt, remete a knista em aramaico e knesset em hebraico. Para Rudolf Bultmann, somente com o surgimento dos episcopos, em que estes tornam-se dirigentes do culto, é que o sacramento torna-se um fator constituinte da igreja, ao lado da palavra ou até mesmo no lugar dela. Tal ordem na direção do culto não existia no tempo de Paulo, como a gente vê em 1 Tessalonicenses 5,12, em 1 Coríntios 16,16 e Romanos 12,8. Já na primeira carta de Clemente, 44, capítulo 44.4, os episcopos assumem o papel de dirigentes das celebrações do culto. Em Inácio, os episcopos são os oficiantes da celebração eucarística, como aparece claramente na primeira apologia de 65.3 e também no capítulo 67, em que o presidente da comunidade é o celebrante do culto. Em contrapartida, os líderes de Hebreus, da carta aos Hebreus, capítulo 13 e 7, evidentemente, não têm caráter sacerdotal. Segundo Tibérios, no último decênio do século I, existia uma concepção de igreja que está distante de qualquer aproveitamento da ideia sacerdotal ou sacrificial, enfim, de qualquer ideia de culto do passado. Então, com a morte dos apóstolos e de Paulo, a igreja cristã, por algum tempo, baseou a autoridade apostólica no testemunho daqueles que haviam entrado em contato com essas pessoas. São os assim chamados anciãos, a que se refere Papias e Clemente de Alexandria. No entanto, isso ainda tornava inseguro a doutrina com relação à gnose, porque ela se baseava, esses testemunhos orais, né, se baseavam numa tradição oral. E isso acabava entrando em conflito com os gnósticos, que também traziam a sua tradição oral. Então, tal tradição apostólica somente vai ter sua importância consolidada definitivamente com a consolidação do episcopado monárquico, como sucessão legítima. Né? Esse termo, sucessão legítima, ele vai aparecer pela primeira vez a partir de Hegesipo, segundo Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 4, capítulo 22, 3. E também com Irineu de Lyon, em Contra Heresias, livro 1, capítulo 27, 1. Mas que também já havia sido usado por Clemente de Roma, na primeira carta, capítulo 44, 2. Então ele vai mostrando essa questão da história eclesiástica e como é que essa evolução. Muito obrigado, então.